Paz seja convosco. Sabe o que está faltando? Homens e mulheres corajosos que preguem o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, aquele que fala sobre o perdão, aquele que fala sobre o arrependimento, aquele que fala sobre o juízo de Deus, que diz que se você não se arrepender dos seus pecados, você será lançado no inferno. As pessoas precisam ouvir essas palavras, por mais que elas não gostem, por mais que elas não aceitem, mas a verdade, ela tem que ser pregada, porque a verdade é Jesus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece essa verdade, que é Jesus, ele te liberta, ele te transforma, ele te salva, ele te purifica, mas é necessário que você dê lugar, é necessário que você abra o seu coração e aceite essa verdade. Chega de pregar esses evangelhos que massageia o ego das pessoas. Chega de pregar esse evangelho que só falam o que as pessoas querem ouvir. Elas precisam saber da verdade, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não entregarem a sua vida a Jesus, esses não subirão junto com ele para o céu. Por isso, meus irmãos, é necessário que a gente venha ficar atento, é necessário que a gente venha aceitar não só as palavras de mel, mas também venha aceitar também aquelas palavras que doem, aquelas palavras que repreende, porque é para o nosso próprio bem, principalmente para você que anda numa vida errada, que anda fazendo coisas erradas, que anda entristecendo o coração de Deus. Você precisa saber que Jesus, ele te ama, você precisa saber que ele tem algo bom para a tua vida, mas enquanto você não se arrepender, enquanto você não largar essas coisas mundanas, o milagre não pode acontecer, a resposta não pode chegar, a libertação não pode vir. É necessário que você abra o seu coração e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus está voltando, e eu nunca vou cansar de dizer isso. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu sempre vou estar aqui anunciando a volta de Jesus. Eu quero que você saiba que ter o melhor desta terra, viver o melhor desta terra, não é pecado não, pelo contrário, faz parte dos planos de Deus. E eu vou mostrar para você, Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Meu irmão, é desejo de Deus que você viva o melhor desta terra, mas aqui ele está dizendo: se quiserdes e me ouvirdes. Para você ter o melhor desta terra, viver o melhor desta terra, você tem que querer e ouvir a palavra de Deus. Mas como é que você quer viver o que ele está falando aqui, se ele fala uma coisa e você faz outra? Como é que você quer viver o melhor desta terra, comer o melhor desta terra, se Deus, ele manda você ir por um lugar e você vai por outro? Como é que você quer viver os planos de Deus aqui na terra, se você obedece a todo mundo, o pai, a mãe, o amigo, o vizinho, o colega, o inimigo, mas não obedece a palavra de Deus? É necessário, meus irmãos, parar para obedecer a palavra de Deus. Quando eu digo obedecer, é ouvir e praticar, porque todo mundo para ouvir a palavra de Deus, mas são poucos que a pratica. Por isso que muitas pessoas não são abençoadas, por isso que muitas pessoas choram, sofrem, pensam em desistir, pensam em largar tudo para o alto. Por quê? Porque não param para ouvir a palavra de Deus. E quando a gente não para ouvir a palavra de Deus, a gente passa a ouvir palavras negativas, palavras que não nos beneficiam em nada. Por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas sofrem, porque não dão ouvido à palavra de Deus. E mais uma vez eu falo, não é pecado você conquistar as coisas desse mundo, não é pecado você ter o desejo de ter a melhor casa própria, não é pecado você desejar ter o melhor carro do ano, não é pecado, porque como eu falei, isso faz parte dos planos de Deus. Pecado se torna quando você pega todas essas coisas e coloca elas na frente de Deus como prioridade, deixando Deus de lado como opção. Isso é pecado, e tem muitas pessoas fazendo isso, colocando o carro na frente de Deus, colocando a casa na frente de Deus, colocando o trabalho na frente de Deus. Por isso que essas pessoas
estão aí tristes, estão aí chorando, estão sofrendo. Mais uma vez eu falo, não é da vontade de Deus. A vontade dele é que você viva o melhor desta terra, como o melhor desta terra. Faça a viagem para os melhores lugares dessa terra. Mas enquanto você não parar para ouvir a palavra de Deus, infelizmente é isso que vai acontecer. É só choro, é só decepção, é só tristeza. Então pare para ouvir a palavra de Deus. E lembre-se que todas essas coisas, que esses bens materiais, tudo isso são passageiros. Por isso você não pode se apegar muito a essas coisas. Jesus, ele falou no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua salvação? Está conquistando? Amém, agradeça a Deus, mas continue firme na presença dele, continue tendo ele como prioridade na sua vida, porque se você está tendo essas coisas, é ele que está te ajudando, é ele que está te abençoando, é ele que está te dando inteligência. Então nunca deixe Deus de lado, nunca esqueça de Deus. Tem muitas pessoas aí trocando as bênçãos por maldição. Como assim, Thales? Você pede a Deus um trabalho, Deus te dá, aí você para de ir para a igreja. Você pede a Deus um carro, Deus te dá, e você usa o carro não conforme a vontade de Deus, não para a glória de Deus. Você usa o carro para fazer coisas erradas. Por isso que Deus muitas vezes não tem dado o que você tem pedido, porque Ele sabe que se Ele der, você vai sair da presença dEle, você vai parar de orar, você vai parar de buscar. Mas Thales, eu não vou fazer isso. Mas você quer saber mais do que Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, que sonda o nosso coração, que conhece o nosso sentar e o nosso levantar? Deus, Ele sabe de tudo, meu irmão. Então é essa palavra que eu deixo para você. Se arrependa dos seus pecados. Se eu estiver pregando aqui uma palavra dura, não é para te machucar, não é para te entristecer, mas é para que você venha acordar e se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Ele disse no livro de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está voltando, meu irmão, o tempo está ficando curto, e essa palavra que eu deixo para o teu coração. Espero que você possa ter entendido e que você não venha só ouvir, mas você venha obedecer, você venha colocar em prática. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.